Boa noite, sejam todos bem-vindos. Que possa nos abençoar o Senhor Jesus. Que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia e paz. Roguemos ao nosso Mestre para que, quando sairmos dessa casa, nós possamos estar melhor do que quando aqui chegamos. Morri. E agora? Será que nós podemos falar isso? Morri. E agora? Como que você vai falar isso se você morreu? E agora? Podemos ou não podemos? A morte é um fenômeno físico e biológico. Não existe morte para o espírito. Morrer é natural. Precisamos estar preparados. Assim como nós nascemos, nós também iremos morrer. Ou será que nós não iremos morrer? Iremos ou não? Não, né, gente? O que vai morrer é só esse nosso corpo velho. É só essa veste carnal. Nós somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, no dia que nós deixarmos esse corpo velho, nós vamos poder, sim, dizer: morri. E agora? E agora? O que nós iremos fazer? Para onde vamos? O que vai ser do nosso espírito? E quais são as provas da nossa sobrevivência como espíritos? Como provar que somos espíritos imortais? Existem diversas provas, mas a principal delas é a comunicabilidade dos espíritos conosco. Nós nos comunicamos com os espíritos. Se nós nos comunicamos com os espíritos, é uma prova cabal de que nós não morremos. O que vivemos hoje, gente, é apenas uma encarnação. Nós já tivemos várias e vamos ter várias ainda. Então nós ainda vamos nascer e morrer muitas vezes na carne, na matéria. Após a morte física, nós continuamos vivendo-se. Não é porque nós morremos, nós deixamos esse corpo físico, que nós iremos virar santos. O que eu faço agora, após o meu desencarne, eu vou continuar fazendo. Se eu sou uma pessoa ruinzinha, eu vou continuar sendo uma pessoa ruinzinha. Se eu sou uma pessoa brincalhona, eu vou continuar sendo uma pessoa brincalhona. Não é porque nós largamos o corpo físico que imediatamente nós iremos mudar.
com certeza nós iremos melhorar na outra dimensão. Mas isso não acontece de imediato. A morte é uma libertação para quem viveu se libertando. E é uma escravização para quem viveu se escravizando. Como é isso? Como que a morte vai ser para mim uma libertação se eu vivo me libertando? Como que eu estou me libertando? Como que eu vivo me libertando? Me libertando das coisas materiais. O desapego. Se nós nos apegamos muito às coisas da matéria, nós vamos estar nos escravizando. Quando a gente deixa esse corpo, nós vamos sentir a mesma coisa quando a gente nasce. Quando nós chegamos a esse mundo, que nós somos bebês, nós ficamos num estado de perturbação. Nós não sabemos nada, não sabemos falar, não sabemos andar. E aí nós levamos um tempo para que nós saiamos desse estado de inércia, desse estado de perturbação. Esse mesmo estado acontece quando nós deixamos a matéria, só que muito mais rápido. A gente vai ficar num estado de perturbação por um tempo muito curto. E a vida após a morte, para os materialistas, as pessoas que são ligados demais nas coisas da matéria, a vida acabará. Não tem nada mais para fazer. Tudo que você sente, lembra, está no cérebro físico. E o cérebro físico morreu, tudo se acaba. As pessoas que acreditam nisso não acreditam em Deus e não acreditam na continuação da vida. Um exemplo desse time de pessoas que acreditam nisso: Diderot, Karl Marx, Jean-Paul Sartre e Nietzsche. Pelo outro lado, os espiritualistas que somos nós, acreditamos sim na continuação da vida após a morte. Porque após a morte nós teremos felicidade ou infelicidade, de acordo com as nossas práticas. E quem acredita nisso é Allan Kardec, Irmã Dulce, Chico Xavier, Buda, Sócrates, Maomé, Platão. Eu prefiro esse time de baixo do que o time de cima. Após a morte física, teremos dores ou prazeres físicos. Isso, quem nos diz, são as religiões tradicionais. Vejam, após a morte, nós teremos dores ou prazeres físicos. Como que nós vamos ter dor ou prazer físico se nós deixamos o nosso corpo aqui? A doutrina espírita diz que após a morte nós teremos dores ou prazeres morais. Muito mais sério, né, gente? E aí, morreu, você morreu um parente seu, eu morri. O que nós vamos fazer? Nós vamos sepultar ou nós vamos cremar? Nossa, só de pensar, vão queimar o meu corpo, me dá arrepios. Qual que é a diferença? Se vão te enterrar, se vão botar o seu corpo debaixo da terra. A cremação tem sido muito usual,
nos dias de hoje. Tem crescido muito o processo de cremação. Nos países asiáticos, por exemplo, não existe enterro. Quando nós desencarnamos, o nosso espírito vai ficar próximo do nosso corpo físico por um tempo. E esse tempo vai ser maior ou menor de acordo com o nosso apego às coisas materiais. Muitos dos nossos irmãos que são apegados à matéria, após o desencarne, eles veem o seu velório e o seu enterro. Alguns veem seu corpo ser cremado. Por outro lado, se nós não somos apegados à matéria, nem do velório a gente participa. A gente é imediatamente acolhido em outro lugar. Eu posso pedir ajuda a um parente meu que desencarnou, que morreu? Eu tenho um parente que morreu, nossa, eu estou com uma dificuldade e eu vou pedir para aquele ser me ajudar. Como será que está esse ser lá na outra dimensão? Será que ele também não está precisando de ajuda? Então, muitos de nós, de uma forma equivocada, recorrem aos nossos entes queridos que já foram pedindo auxílio. É errado, gente. Nós temos que pedir por eles e não para eles. Como ajudar alguém nosso que é caro e que desencarnou? Com preces. Nada de pedir nada para ele. Faça preces para ele. Era uma pessoa tão boa. Para você e para os outros, como será que ele era? Será que lá onde ele está, ele não está precisando de preces? Com certeza. Era tão bom, tinha uma carreira e um futuro brilhante pela frente. Como nós ouvimos isso, né, gente? Quando alguém morre, a pessoa fica bom. Por mais ruinzinha que fosse, morreu, era tão bom e tinha uma carreira brilhante pela frente. E aí eu pergunto, de que carreira e de que futuro que nós estamos falando? Uma carreira e um futuro aqui na Terra, no mundo de provas e expiações, no mundo de sofrimento? Ou a oportunidade desse espírito que desencarnou conseguir um lugar melhor do que esse aqui? Longe da matéria, onde ele possa evoluir. Algumas vezes vocês vão ouvir falar, olha, morreu de uma bala perdida, um acidente fatal, uma queda de avião. Puxa vida, a pessoa podia viver muito mais, mas teve esse acidente e antecipou a sua morte. Não existe isso. Aquela bala perdida estava programada. A pessoa programou viver 30 anos. E aí veio uma bala perdida. Cumpriu a sua missão. Os 30 anos que ele programou, viveu. Teve um acidente que foi fatal. Se ele não tivesse pego aquele carro, ele estaria aqui. Não estaria aqui. Então, muitas vezes a gente sofre, nossa, foi embora tão novo, tão nova, podia estar aqui conosco. Nós devemos pensar que aquela pessoa cumpriu com a sua missão. Cumpriu com o seu projeto reencarnatório. O seu projeto de reencarnatório deveria ser aos 15 anos, aos 30, aos 80. É só aquilo que ele vive.
Muitas vezes a gente pensa que em um acidente, por exemplo, onde um caminhão passa em cima de um automóvel pequeno, que esmaga. Nossa, como sofreu aquela pessoa. Dependendo, gente, do nosso merecimento, alguns milésimos de segundo antes daquele acidente, aquele espírito é acolhido. Então, vai haver um acidente que vai morrer um corpo, apenas um corpo que já está inerte. Então, muitos de nós ficam preocupados. Nossa, sofreu tanto. Sofreu nada. Teve o merecimento de ser desligado antes. Esmagou um corpo que não tinha mais nada ali. Vocês vão ouvir falar também, nossa, morreu, fulano era tão bom e morreu, enquanto tem cicrano que é tão ruim que não morre. Não é? Nossa, é mais ruim do que o quê? É tão ruim que vaso ruim que não quebra. Mas morre também, gente. É porque não chegou a hora do vaso ruim quebrar. O vaso bom quebra. E o ruim também. Todos nós temos a nossa hora. Algumas vezes, alguns dos nossos entes amados estão internados em um estado que a gente sabe que não vai sair daquele hospital. Mas que a pessoa não morre. Ela está por um fio. E aí você fala, não passa de hoje. E passa. Por que será que passa? Porque a gente fica ali torcendo para que aquela pessoa não morra. Ou seja, nós estamos mandando energia para ela, que ela não morra. Existe uma equipe espiritual responsável pelo desenlace, o rompimento, a separação do corpo físico do espírito. E enquanto a gente está ali torcendo para que aquela pessoa não morra, essa equipe espiritual não tem como desatar esses laços que prendem o corpo físico ao espírito. E aí a espiritualidade, de uma forma muito sensata, ela provoca um bem-estar naquele seu parente que está enfermo. E aí os médicos dizem, olha, melhorou bastante, vocês podem ir para casa. Exatamente o que a espiritualidade quer. Que vocês parem de mandar energia para que eles cortem os laços. Vejam, por exemplo, que a maioria dos nossos seres que estão internados, eles morrem que hora? De madrugada. Não é? Ó, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, é a hora que você está dormindo. É a hora que você não está torcendo para que ele viva. Por que temos medo da morte? Alguns têm, né? A grande maioria tem. Esse assunto que eu estou abordando hoje, muitas pessoas não gostam de ouvir. Vai falar da morte? Não, vou embora, não quero ouvir isso. Por que esse medo? Porque a morte, apesar de nós já termos passado várias vezes, para nós é desconhecida. Nós não conhecemos a morte. E também esse corpinho aqui, olha, o espírito de conservação. Eu não quero deixar meu corpinho magrinho, esbelto, meu cabelinho branco, ou meu cabelinho pintado. Né? Nós somos apegados a esse corpinho. E a gente é apegado porque a gente não estuda esse tema. A gente não fala disso. A gente tem medo disso. É importante que a gente esteja preparado, gente. Ela vai chegar para mim, para você, para sua mãe, para sua avó, para sua tia, para seu pai, para todos. E quando ela chegar, que ela não nos pegue de surpresa. Que nós estejamos preparados, saibamos como que é.
a vida que temos, nos é emprestada. Esse corpinho que a gente preza tanto por ele, nos é emprestado. E um dia nós temos que devolvê-lo. Quando esse dia chegar, que nós possamos devolver esse corpo apenas com as marcas do tempo. A morte, para nós, é sinônimo de dor, de perda. Uma perda real para quem está dentro da matéria. Mas na ótica espírita significa libertação. Ou seja, nós vamos estar nos libertando desse corpo carnal que nos faz sofrer, desse corpo que adoece, desse corpo que sente dor. Essa é a ótica espírita. Então, a morte, muitas vezes, de um nosso ente querido, que a gente sofre, vamos pensar a partir de hoje que aquele ser se libertou. Chegou a hora dele, cumpriu a missão e se libertou. A leveza e a densidade da vida moral. A vida moral. Como que você é moralmente? Será que você é leve? Ou será que você tem uma densidade meio? Nós aqui, como seres encarnados, nós temos um espírito, e esse espírito está preso ao nosso corpo, à matéria. No dia que o nosso espírito deixa esse corpo, ele tem uma percepção muito maior do que nós temos. Ele tem o sexto sentido, o sétimo, o oitavo. E quando o espírito deixa o nosso corpo, como que ele se locomove? Será que ele voa? Porque nós, encarnados, nós rastejamos, né, gente? Não conseguimos ficar fora do chão. Então, quando nós deixamos esse corpo físico, de acordo com o nosso grau evolutivo, nós podemos continuar andando, rastejando como encarnados. Ou nós podemos volitar. Não é voar. Voar é o super-homem que voa assim. Nós vamos volitar assim em pés. Vamos volitar. Mas isso vai depender do nosso grau de evolução. E quanto tempo dura o espaço entre uma reencarnação e outra? Digamos que eu morra amanhã. Quanto tempo que eu vou ficar lá no mundo espiritual? Depois de quanto tempo lá no mundo espiritual eu vou retornar aqui para o nosso planeta? As pessoas que estão lá, gente, não querem voltar. Mas precisam voltar. Porque lá a gente aprende e bota em prática, é aqui. Aqui que nós crescemos. Então, esse tempo vai depender dos nossos mentores. E quando a gente vai lá para o mundo espiritual, nós temos tudo isso aí. Nós vamos estudar, trabalhar. Lá nós temos escola, temos salão de música, hospital, teatros, praças, parques, templos e lares. Lá, você não vai ter só centro espírita. Lá você vai ter igreja católica, igreja evangélica, templos diversos. Então, se você está aqui nesse mundo hoje, você é espírita, você vai poder frequentar um centro espírita lá. Você é católico,
Tem uma igreja e tem padres lá. Você é evangélico? Tem também. Então não tem muita diferença daqui. O que nós temos aqui, nós temos lá também de uma forma melhorada. O que dizem as religiões sobre a vida após a morte? Os católicos dizem que a morte envolve céu e inferno e que a alma é eterna e única. Eterna e única tem a ver conosco. Agora, céu e inferno não tem muito a ver. O céu e o inferno está dentro de nós. Não existe lugar físico céu, como não existe lugar físico inferno. Os judeus dizem, algumas correntes deles acreditam em reencarnação e outras acreditam em ressurreição. A ressurreição só existiu para Jesus. Veja o quilate daquele espírito, Jesus. E veja o nosso quilate. Então muitas pessoas vão falar, mas Lázaro ressuscitou. E agora? Lázaro não ressuscitou porque Lázaro não havia morrido. Lázaro teve um ataque de catalepsia. Catalepsia é uma doença onde para tudo. Às vezes a pessoa fica alguns dias. E hoje já não acontece de enterrar uma pessoa que teve um ataque de catalepsia, mas antigamente enterravam-se pessoas vivas. Mas quando foram buscar Lázaro, a tumba estava fedendo, coisa podre. E agora? Naquela época a pessoa morria e ia para aquela tumba. Ficava lá uns dias depois que enterrava. Então aquele cheiro ficava lá sempre. Então, não existe a ressurreição. Os evangélicos dizem que as almas ficam dormindo e ressuscitarão no dia do juízo final. E eles não creem na reencarnação. Então, a gente trabalha ali na sala mediúnica e de vez em quando aparece um espírito que acabou de acordar. Isso é muito sério, gente. A pessoa está lá e o pastor fala, olha, no dia que você morrer, você vai dormir. E vai mesmo. Os budistas dizem que após a morte o espírito volta em outro corpo, dependendo do que fez em vida. Poderá voltar como homem ou como animal. Impossível. Nós somos seres evolutivos. Nós começamos como mineral. Depois passamos a vegetal, animal e hoje somos hominal. Não existe a possibilidade de eu voltar a ser animal novamente. Nós estamos evoluindo. E o islamismo diz que ficaremos no Barzakh até o dia do julgamento final, quando ressuscitaremos e Alá decidirá quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. O desligamento do espírito. Para onde vai o espírito depois do desligamento? O corpo nós sabemos que fica aqui. E o espírito? Os que ficam presos aqui, na crosta, aqueles que são ligados à matéria, ficam por aqui mesmo. Não conseguem se elevar. A minha esposa, meu esposo, meu filho, a minha casa, o meu emprego, o meu carro, o meu. Vai ficar aqui junto dos dele. Está pegado à matéria. E aí ele vai ficar perambulando para lá e para cá, ele conversa com o parente, não tem resposta. Até que, depois de muito penar, ele vai ser informado que desencarnou.
E é um sofrimento, gente. E aqueles que não são ligados à matéria são imediatamente elevados. Eles vão para um hospital espiritual, um pronto-socorro espiritual, ou, dependendo do seu grau evolutivo, vai para uma cidade espiritual, uma colônia espiritual. A gente indo para a colônia espiritual, quanto tempo que a gente fica lá? É um lugar muito bom, muito bonito, muito aprazível. E a gente vai para lá e não quer sair mais. Mas tem um tempo, porque nós temos que voltar para cá, adquirir um novo corpo físico e evoluir. Reencontraremos com nossos entes queridos que foram antes de nós? Vai depender do seu grau evolutivo, se você merece realmente encontrar com aquela pessoa. Digamos que um parente meu, que é muito caro, desencarnou. E era uma pessoa boníssima, totalmente desligado da matéria. E daí um tempo eu desencarno. Eu já não sou uma pessoa boníssima. E já sou ligado à matéria. Então aquele meu ente querido, ele vai para uma estação bem melhor do que a estação que eu vou. Lógico que eu posso receber uma visita dele. Teve um homem que foi presidente do nosso país e ele se matou. Passou uma temporada no umbral e foi para uma colônia. Nessa colônia, depois de algum tempo, ele recebeu a visita da esposa dele. Uma beleza, né? Encontrar a esposa ali. Só que a esposa foi fazer uma visita, porque ela estava no lugar bem acima do dele. Ou seja, ele não tinha o mesmo merecimento que ela. Eles não poderiam ficar no mesmo lugar, porque ela era um espírito elevado. E ele não, ele tinha uma dívida, ele se matou. Embora tivesse passado pelo umbral, mas fez algumas coisas erradas que ele precisava consertar. E ele não tinha o merecimento de ir para um plano semelhante ao da ex-esposa. E agora, gente, será que morrer dói? Dói morrer? Um dos medos que nós temos da morte é a dor. Dói ou não dói? Morrer não dói. Por exemplo, se eu tenho um ataque no coração, eu vou sentir a dor desse ataque. Mas o desenlace eu não sinto. Não tem dor. Por doença, normalmente, são resgatados muito rápido. É um desligamento suave. Então, a pessoa que está, às vezes, enferma, né? Ele tem o espírito ligado ao corpo por fios. E esses fios, quando a gente dá entrada no hospital, eles vão sendo rompidos aos poucos. E o último que é rompido chama-se cordão de prata, é por onde passa o fluido vital. Então, quando vai romper o fluido vital, a pessoa já está bem suavezinha. Agora, uma morte violenta nos causa uma confusão mental de acordo com o nosso nível de elevação. Às vezes a gente pensa que está sonhando, às vezes a gente vê o nosso corpo no lugar onde houve aquela violência, e a gente não consegue entender que desencarnamos. Algumas vezes na nossa sala mediúnica a gente recebe alguns espíritos, e esses dias eu recebi uma moça lá, que ela desencarnou em um acidente de moto. E ela não sabia que tinha desencarnado.
Ela falou assim, nossa, eu estava indo e eu vi um caminhão, e depois eu não vi mais nada. Ou seja, ela estava confusa, né? Aí nós, na sala mediúnica, temos que informar, né, que ela não pertence mais a esse mundo. E aí vem o suicídio, gente. O suicídio é terrível, porque a gente pensa, eu, por exemplo, se eu estou com uma dor, e eu penso que eu vou me matar para tirar essa dor. Às vezes eu tive uma decepção amorosa, aí eu vou me matar para acabar. E aí a gente mata o corpo e percebe que continuamos vivos. E aí aquele sofrimento se potencializa. Muito ruim isso. Temos que passar pelo umbral, aí onde nós teremos o sofrimento moral. Muito ruim. Teve uma moça também que nos visitou, ela se enforcou. E aí ela perguntou para mim, nossa, por que eu vejo meu pai e minha mãe chorando o tempo todo? Olha o sofrimento que ela tinha. Ela chegava perto dos pais, perguntava por que eles estavam chorando, mas não tinha resposta. Ou seja, ela não tinha o conhecimento que tinha se matado, mas viu o sofrimento dos pais. Então, assim, o suicídio é muito ruim para quem se suicida e para quem fica. Então, quando pensar em suicídio, gente, você não vai estar matando você. Você vai matar apenas o corpo que não é seu. O corpo que lhe foi emprestado. Ao desencarnar, o espírito se desprende imediatamente do corpo, é uma separação gradual. Vai depender do nosso grau evolutivo. Sempre temos ajuda para desencarnar? Sempre. Quando a gente está ali no leito de morte, e a gente está para ir, normalmente nós vamos ver ao redor da nossa cama aquelas pessoas amadas que já foram. Sempre nós somos ajudados quando chegamos e quando voltamos. Se você conhece o mecanismo do desenlace, se você conhece a doutrina espírita, tudo se torna mais fácil quando chegar a hora da grande viagem. Morrer fisicamente é fácil, desencarnar não. Como assim? Morreu, parou o físico, o corpo físico parou, o coração parou, o cérebro parou. Só que esse corpo é ligado ao espírito e tem que haver o desenlace, tem que haver o rompimento dos laços. E isso não é muito fácil. O tempo de desprendimento, o tempo de rompimento desses laços, vai depender do que nós fizemos aqui, do que nós somos. Temos única vida e várias reencarnações. A minha vida, você pode falar isso. Você tem uma vida e várias encarnações e desencarnações. Apego às coisas materiais dificultam o desenlace. E por último, é o cordão de prata. É um cordão que nos liga, que liga o corpo físico ao espírito. Esse cordão de prata é onde tem o nosso fluido vital. Quando a gente chega nesse mundo, a gente recebe uma quantidade X de fluido vital. Fluido vital, fluido da vida. Então veja a energia que uma criança tem. Né? Corre o tempo todo. Sobe em árvore. Né? Uma pessoa da minha idade, e o fluido vital já está pouquinho, se eu subir numa árvore, tem que chamar o bombeiro para tirar, porque eu não dou conta de descer. Então, à medida que o tempo vai passando, o nosso fluido vai acabando. Quando nós chegamos no mundo espiritual, nós temos também uma comissão de recepção. Aqueles seres amados que já foram, vão estar lá. Normalmente, quando a gente acorda
no hospital, que a gente sempre vai para um hospital espiritual. Quem vai estar do nosso lado é um dos nossos seres amados que foi antes. E funciona mais ou menos assim, gente, o nosso desenlace. Primeiro você vai ter uma paz profunda, depois você vai passar por um túnel. Depois você vai ver um filme, uma retrospectiva de tudo que você fez nessa encarnação. E nesse filme vão te mostrar onde você errou, onde você acertou e aonde que você precisa voltar para consertar. E por fim você se eleva. A hora final, dolorosa, cheia de angústia para uns. A morte não é para outros senão um sono agradável, seguido de um despertar silencioso. O desprendimento é fácil para aquele que se desligou das coisas desse mundo, para aquele que aspira os bens espirituais e que cumpriu os seus deveres. Há, ao contrário, luta e agonia prolongada ao espírito preso à terra, que só conheceu os gozos materiais e deixou de se preparar para essa viagem. Amanhã é o dia do meu desencarne. O que eu vou levar? Quais são as minhas verdadeiras aquisições? O que eu sei? Quanto bem eu pratiquei? Quantas pessoas eu amei? Quantas vezes eu fui capaz de perdoar? Quantos abraços eu dei? Quantas pessoas eu consolei? Porque realmente, gente, é só isso que nós iremos levar. Todo o resto fica. Então, gente, o que eu queria deixar para vocês, com toda certeza, é que não há o que temer com a morte. Porque não há morte. Não há morte. O que há é só uma ilusão de fim. Tenham certeza disso. Apenas uma ilusão de fim. Essa palestra, gente, foi baseada no estudo dessas obras aí, olha, do Leon Denis, O Grande Enigma, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e da Marlene Nobre, Nossa Viagem para o Além. Caso vocês queiram dar prosseguimento nesse estudo, vocês podem adquirir essas obras aí na nossa biblioteca. Eu quero que vocês visualizem essa imagem. Procurem relaxar. Procurem ficar bem à vontade, descruzem braços e pernas. E sintam nesse momento que vocês receberão uma energia puríssima, que será doada pelo nosso anjo da guarda, através dos nossos irmãos médiuns, que irão, nesse momento, nos aplicar o passe. Então, esse passe, onde os nossos irmãos médiuns serão apenas os instrumentos. Instrumento de amor, de paz e de harmonia dos nossos anjos de guarda. Eu quero agradecer a presença de todos. Que o Mestre Jesus derrame sobre nós as suas bênçãos. Que essas bênçãos sejam estendidas aos nossos lares e familiares. Boa noite.